Duas notícias movimentaram o cenário internacional nas últimas horas. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump sofreu uma derrota judicial, enquanto na Rússia, Vladimir Putin enfrenta um novo abalo após a morte de um dos seus generais mais importantes, em uma ação assumida pela Ucrânia. Em Nova York, um juiz negou um pedido do presidente eleito Donald Trump para anular a condenação no caso de fraude fiscal envolvendo a atriz pornô. O republicano foi julgado em maio, a última decisão saiu ontem. O Eliseu Caetano vai explicar melhor essa história para a gente. Qual foi a justificativa do juiz, hein, Eliseu? Exatamente, Colombo. Muito bom dia novamente para você, para a Lívia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. São 7 horas da manhã e 49 minutos aqui na costa leste dos Estados Unidos. Nesse momento aqui no sul da Flórida, a temperatura 23 graus Celsius. E a gente segue acompanhando esse caso que, aliás, estamos acompanhando desde o início, né? Começamos com o Donald Trump, o futuro presidente dos Estados Unidos. Um juiz de Nova York rejeitou o pedido de sua defesa para anular a condenação por fraude fiscal envolvendo a organização Trump. A defesa argumentou que o processo continha vícios, mas o juiz foi categórico ao afirmar que não havia fundamentos para invalidar a decisão. Trump, que retomará a Casa Branca em janeiro, reagiu com indignação, dizendo que é alvo de uma perseguição política sem precedentes, e prometeu continuar lutando contra o sistema. Apesar dos revés, analistas apontam que Trump seguirá utilizando a narrativa de vítima do Estado, que tem ressoado fortemente junto à sua base eleitoral. A questão agora é como essa condenação poderá impactar a sua capacidade de governar e a sua relação com o Congresso. Aquele processo criminal movido contra Donald Trump, onde ele é acusado de ter subornado uma ex-atriz de filmes adultos para não contar, para não dizer publicamente que teria tido um caso com ele. Ele foi julgado e condenado. E os advogados de Donald Trump recorreram pedindo a anulação da sentença. E esse pedido foi negado pelo juiz da vara criminal de Manhattan, Juan Merchan. E o juiz, Rafael, respondendo à sua pergunta, alegou o seguinte, que na época do processo, Donald Trump não era mais presidente dos Estados Unidos, portanto não gozava da imunidade presidencial. E também o julgamento contra ele não dizia respeito a algo que ele fez enquanto presidente, a um julgamento oficial, digamos assim, e sim um julgamento pessoal. E por isso manteve a condenação de Donald Trump. Em seu despacho, ele afirmou que a decisão da Suprema Corte de conceder imunidades aos presidentes por ações realizadas durante o mandato não pode ser aplicada no caso, pois se trata de condutas não oficiais de Donald Trump. Essa moção, ele disse o seguinte, abre aspas, a moção do acusado para arquivar a acusação e anular o veredito do júri foi negada, fecha aspas, direto e reto na resposta dele. A decisão desta segunda-feira torna possível que Donald Trump seja o primeiro presidente da história do país a chegar à Casa Branca com uma condenação criminal, a depender ainda, obviamente, da sua apelação contra o veredito, que agora sobe para outras instâncias. O presidente eleito vem tentando fazer com que o caso também seja transferido de Nova York para a Justiça Federal, portanto em Washington, D.C., o que lhe daria o poder para encerrar o processo assim que assumir a presidência do país no próximo dia 20 de janeiro. A gente vai seguir daqui da Flórida acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos e no mundo. Eu volto ao longo da... Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política e nos bastidores das alianças que podem mudar o mundo, não perca tempo. Curta e se inscreva no Fonte Segura. Aqui você encontra análises profundas, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa para entender o impacto dos acontecimentos globais no Brasil. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Ucrânia está em luto e indignação. A Ucrânia assumiu a autoria da morte de um general de alto escalão russo, identificado como responsável por operações críticas na guerra. Vladimir Putin, em um discurso duro, chamou o ataque de um ato de terrorismo e prometeu retaliação. Fontes próximas do Kremlin indicam que Putin está pressionando seus comandantes para uma resposta imediata e contundente, elevando ainda mais a tensão na região.
A morte do general ocorreu em um momento delicado para a Rússia, que já enfrenta dificuldades logísticas e a pressão internacional devido à prolongada invasão da Ucrânia. Por outro lado, especialistas acreditam que a Ucrânia tenta demonstrar força e abalar a moral das tropas russas, sinalizando sua capacidade de atingir alvos estratégicos. Com Trump enfrentando batalhas judiciais nos Estados Unidos e Putin lidando com as perdas significativas no campo de batalha, o cenário global se torna cada vez mais imprevisível. Será que esses eventos moldarão o futuro das lideranças globais e os desdobramentos da guerra na Ucrânia?